como o tema do programa de hoje é submissão, eu tô aqui na porta de uma academia para falar sobre esse tema. Mas como assim, rapaz? Na porta de uma academia falar sobre submissão? Ué. Vou conversar com um camarada aqui que é palhaço, lutador de jiu-jitsu e pastor, meu amigo. O cara prega, o cara faz graça pra criançada, ainda ó. Manja dos Paranauê, tipo eu assim. Vamos conversar com ele? Bora, então vambora. Já tô aqui dentro da academia, como eu falei com vocês, e vou conversar com o pastor palhaço lutador. Isso. Bruno. Eclético, pastor Bruno, tá de bom tamanho. Pastor, vamos falar sobre luta, sobre submissão, tudo mais, mas você acha que do jeito que eu tô aqui, dá pra falar? Nós vamos conversar, mas antes você tem que trocar essa roupa aí, Não cara. vou trocar de roupa nada não. Ai, ai. Isso, tá muito bacana, tá lindo, mas vamos pelo menos amarrar essa faixa direito, porque tá ridículo, né? Por favor, não. Amarra direito. Ó, rapaz, eu só aceitei isso aqui porque eu sou um cara submisso. Isso. Então nós vamos sentar aqui agora, que nós vamos falar sobre submissão, sobre a ótica de um pastor, de um palhaço e de um lutador. Esse é o seu desafio de hoje, quero ver se você vai vencer ele. Os. E aí, pastor Bruno, agora na verdade lutador, Bruno, o que é submissão e qual que é a importância assim, de um atleta entender submissão e viver a submissão no seu dia a dia no esporte? Muito legal da gente falar isso quanto ao jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial que se desenvolve no chão e todo mundo está conhecendo muito o jiu-jitsu por causa do UFC, por causa das lutas de MMA. Submissão é quando a gente vê um atleta submeter ao outro no solo e assim, na posição por cima ou então fazendo uma guarda, vencer o outro no solo. Submissão nas artes marciais é essa tradição de disciplina que a gente tem dentro das artes marciais. Eu posso ser um delegado, um administrador, um pastor, mas dentro da academia todos são iguais e todos devem submissão ao nosso professor. Joy Crusaders! E submissão quanto ao evangelho é a submissão completa a esse rei que a gente tem. Esse rei que nos uniu, esse rei que é o Senhor e Todo-Poderoso e dono de todas as coisas. E se submeter ao senhorio de Cristo é negar a vida, é caminhar após Ele, é saber que a vida é Ele que nos guia, é Ele que comanda a nossa vida, se submeter em todos os sentidos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Submissão, então, para você tem a ver com reverência, com respeito e tal? Sim, submissão é você saber a sua posição num local, saber a sua posição no reino. Quando você sabe quem você é e quando você sabe quem é o outro, você se submete. Jiu-jitsu, por exemplo, sem pano, somente de short, de camiseta, é o que a gente chama de submission. É esse esporte que você submete ao outro, ou ele apaga ou bate, dá os 3 tapinhas. Foi submetido, submissão. Em casa, então, a gente pode falar que a submissão ela se dá no sofá. Que se você não for submisso à mulher, é lá que você vai dormir. No caso da nossa vida cristã, a submissão que a esposa deve ao marido, ela vem numa parte que o marido deve também amar a esposa como a parte mais fraca do corpo. E o que é mais fácil? Mas você dá uma esquivadinha aí. Tô querendo dizer o seguinte, rapaz, se você não for lá em casa é o seguinte, a submissão lá em casa ela se dá no sofá. Se eu não for submisso, minha mulher é lá que eu vou dormir e ela me dá no meu catagatame, meu Paranauê duplo carpado, é lá que eu vou dormir. É mais ou menos assim também lá na sua casa?
Lá na minha casa o negócio é bravo também, mas a gente treina pra isso, né? A gente treina pra isso. Dona Flávia não dá mole, não. Até porque o marido acha também que a mulher ser submissa a ele é fazer tudo o que quer, mandar nela, chegar em casa daquele jeito, e a mulher tem que ficar... Não é bem assim a coisa, como você disse aí, o cara tem que dar a vida pra ela como Cristo deu por nós, não é verdade? De maneira alguma, a mulher não fica numa posição inferior. Não há hierarquia no reino, porém, numa família, há ordem. Há uma organização que Deus colocou no coração do homem, que Deus estruturou a família. Então, toda essa desestrutura que a gente vê é por causa dessa troca de ordem, né? Quando a mulher quer trocar a posição dela com o marido, e muitas vezes isso acontece, a estrutura é desfeita e a sociedade fica sem norte. E é isso que nós estamos vendo, onde daqui a pouco a gente vai ver, como diz um pastor que eu ouço muito, o poste vai fazer xixi no cachorro e ninguém vai questionar. Há uma ordem, há uma estrutura feita por Deus, né? Não que o marido deve suplantar a mulher, mas a mulher honrar esse marido que lhe foi dado e o homem amar essa esposa que lhe foi dada e assim caminhar a igreja em família, unida, em amor. Então, a importância... A gente deve ser submisso, então, em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, no estudo lá com nossos professores, com o chefe, com o nosso amigo. A importância, então, de levar isso do esporte que vocês tanto vivem aqui, de ser submisso ao seu mestre, ser submisso ao seu aluno, ao seu amigo aqui, e também na rua, seja para quem for, a reverência e o respeito fundamental, não é isso? Isso, eu como pastor de crianças, eu vejo que nas escolas, nas casas, isso tem acontecido muito, uma alteração nessa ordem e a submissão aos professores, né? Quantos podem dizer que são da época que os professores eram tão ou mais respeitados que os pais? Então a gente tem que resgatar isso, honrar os mais velhos, assim como era na sociedade de Israel, não era assim? Então a gente deve viver assim, honrar os mais velhos pelo conhecimento, pela experiência de vida, pelas lutas, honrar aqueles que nos passam instrução, honrar os professores, principalmente os patrões e por aí vai. Os nossos pastores, a quem a gente deve tanto, que pagam preço de oração, de vida, de pregação. Não dá para pular essa parte do chefe, não, pastor, porque tem os chefes, dá não, viu? Pois é, a Bíblia diz a respeito disso mesmo. O Senhor não deve tratar com injúria o que é servo, mas mesmo se isso acontecer, servo se obedece de bom grado. Obedece de bom grado, não tem jeito não. Se o seu chefe lá é chatão, você tem que honrá-lo do mesmo jeito. Já estou até de pé, aprendi muito com o nosso mestre, nosso pastor, o que é submissão, a importância de ser submisso a todos em nossa volta, rapaz. Mas é o seguinte, eu não gostei muito desse papo de submissão, não. Eu não vou ser submisso a ninguém, não, rapaz. Eu quero ver quem vai fazer esse submisso aqui. Nós vamos ficar por aqui. É com vocês aí no estúdio. Aê! Jordânia, em cima do que você estava falando, já foi apresentado aqui, e a questão de ganhar mais. Mas quando o homem não está na posição que é lhe colocada, você acha que é fácil se submeter? Quando ele não está na posição da qual ele deveria estar? Não, é muito difícil, né? Porque como dominante no lar, eu não deixava que ele assumisse essa posição que era dele. Né? Mesmo independente de ganhar mais ou menos, eu teria que submetê-lo, né? Eu teria que deixar que ele exercesse esse papel do sacerdote, do homem da casa, né? E era isso que eu estava fazendo, ao contrário. Eu estava assumindo esse papel por achar que, por eu sustentar a casa, no início, eu tinha que mandar. Até pensando nisso, eu fiquei pensando assim, a gente podia até falar, David, porque o papel do homem não é simplesmente provedor, né? Ele é autoridade, ele é sacerdote, ele é o profeta da casa, né? E às vezes, no caso dela, ela viu que por ela estar provendo a casa, ela poderia exercer essa função. Só que a função
ela não é única. São várias funções. Então, vamos falar um pouquinho do que é ser sacerdote, depois a gente vai falar também das funções da mulher. Isso. Né? Porque eu acho que ajuda a gente, esclarece mais. Pegando um gancho também com o que a Claudinha disse, foi feito um estudo e 1/3 da nossa população de jovens com 30 anos ainda mora com os pais. Isso é um aumento de 100% nos últimos 100 anos. Então, junto com esse movimento feminista, que foi a mulher alcançar uma posição, alcançar um lugar onde ela tinha sido massacrada para alcançar, tem um homem que se declinando no que diz respeito ao conceito de hombridade. Ele tem demorado mais a ser homem, ele tem demorado mais a amadurecer. Isso tem deixado também as mulheres inseguras em se submeter, porque ela está justamente numa força contrária. Ela está lutando para conquistar, e esse homem, outro interessante, que foi feita uma pesquisa sobre usuários de game. E falaram que a média de usuários de game é 35 anos. Isso nos assustou muito. Jovens Com adultos. certeza. 35 anos, o jovem está em casa dos pais jogando videogame. É uma força contrária nesses últimos anos. Se a gente for olhar para trás, o meu pai, o seu pai, possivelmente saiu de casa mais cedo, casou mais cedo, teve famílias mais cedo. Isso tem, de fato, deturpado o valor da submissão. Porque essa mulher também ela não consegue ver essa segurança para se submeter. Mas onde entra a igreja nesse ponto, David? Eu gosto daquela palavra de 1 Coríntios 11, quando nos estabelece uma ordem muito especial. Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem e o homem como cabeça da mulher. Se esta mulher não vê o seu marido tendo Cristo como cabeça, Isso. de fato ela não se submeterá ao sacerdócio do marido. Porque eu fiquei pensando, o profeta é aquele que traz o recado de Deus para casa. O sacerdote é aquele que leva a necessidade da casa a Deus. Então, eu fiquei até pensando, será que a falta de postura dos homens não tem, às vezes, trazido uma maior dificuldade para a mulher se submeter? Eu tenho visto que as mulheres elas têm sido orado mais, buscado mais a Deus. E, pelo que eu vejo, a gente atende e a gente está junto com ela para que os maridos venham para o Senhor, para que eles tenham vida com Deus. Será que isso às vezes não dificulta? Eu quero até que a plateia, eu sei que a plateia, antes de começar o programa, eles já estavam pensando nas perguntas que eles iriam fazer. Mas, sobre o que eu estou perguntando, o que vocês acham, as mulheres, né? Será que às vezes a gente tem dificuldade por às vezes não ver isso no homem? Depende do homem. Se o homem seguir de acordo com a palavra de Deus, a mulher também vai seguir que está sendo pregado na palavra de Deus. A mulher vai ser submissa, sim. Mas se o homem agir ao contrário, a mulher vai agir totalmente diferente. Vai ser muito difícil a mulher honrar o homem, entendeu? Por causa do homem não estar seguindo a palavra de Deus correto. Mas também é interessante que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa dela. E se às vezes seu marido ainda não é aquele homem cheio do poder de Deus, né, a sua postura vai atraí-lo para o Senhor. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a plateia ainda. Michele. Bem direcionado. Bem, não, essa foi bem assim, democrática essa, né? Eu vou até aproveitar e agradecer, né? Porque isso. a Michele, ela está vestindo, né? Vestindo o Leozão. Isso. Pode Tá falar bonito, da não sua... tá, gente? Ele tá da, bonito. Não, mais da bonito, surpresa. né? Já soube. A Ele roupa já aqui é um está detalhe. mais bonito. Aê! Ah! Na verdade, eu represento uma marca, a Deep Roots, e nós estamos hoje tendo o prazer de vestir o pastor Leozão para ele ficar ainda mais bonito. Aê! Agora eu gostei. Mas pode responder, Michele. Essa mulher sabe. Deixa eu fazer a pergunta, então. Você acha que os homens verdadeiramente estão devagar, assim, quase parando, ou você acha que é uma ilusão que o pessoal está falando? Não, são dados, né? O David trouxe dados. Não, eu penso que sim. Os homens, até a questão da maturidade foi muito bem ressaltado. Nós estávamos fazendo um curso uns dias atrás para escola de pais, né, para educar melhor. Eu tenho um filho de 2 anos e lá trata exatamente desse tema de maturidade, de ensinar os nossos filhos a ter maturidade e que isso se perdeu. E aí acontece exatamente essa troca de papéis, essa inversão de papéis. Então, realmente há uma inversão, os homens têm passado por essa dificuldade porque os homens não têm sido ensinados a exercer o papel.